Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora, neste vídeo, nós vamos conhecer o protocolo de monitorização residencial da pressão arterial, o protocolo MRPA. Portanto, se você é um profissional da área da saúde e trabalha com indivíduos ou pacientes, né, hipertensos, ou se você é um hipertenso, fique aqui, né, conosco e venha conhecer o que é o protocolo MRPA, qual a indicação ou quais as indicações dele, a importância do protocolo MRPA e como conduzir esse protocolo para monitorização e diagnóstico também da hipertensão arterial sistêmica. Pessoal, vamos lá. Quando nós falamos, portanto, no MRPA, né, o protocolo aí de monitorização da residencial da pressão arterial, primeiro ponto, então, vamos ver o que é o MRPA. O MRPA, então, ó, é um método utilizado, né, para registro da pressão arterial fora do ambiente do consultório médico. Por quê? Boa parte das vezes, lá no consultório médico, pode acontecer também aquele fenômeno, né, da hipertensão do avental branco, a hipertensão do jaleco branco. O indivíduo pode ter algumas alterações da PA por conta ali do ambiente, né, do consultório, da presença do médico, pode deixar um pouco mais inquieto, um pouco mais nervoso, né, um pouco mais ansioso, e isso pode alterar um pouco a pressão arterial. Pode também haver ali uma hipertensão mascarada, né, em que no momento ali da consulta, né, da medida no consultório, a pressão não se estabelece mais alta, a hipertensão não se manifesta, mas em outros momentos ao longo do dia, da semana, a pressão se mostra mais alta, isso é a tal da hipertensão mascarada. Então, é interessante e fundamental que, em algumas circunstâncias, a pressão arterial seja monitorada fora do ambiente do consultório. E nada melhor do que o indivíduo fazer isso em casa, ali no seu ambiente, né, na sua casa, no seu domicílio, e em condições adequadas, em que ele está, né, mais calmo e sem essa condição eventualmente estressante do consultório. E aí nós podemos ter medidas mais reais, mais verdadeiras da pressão arterial, o que facilita muito o diagnóstico da pressão arterial e também um monitoramento, um seguimento, né, em relação ao comportamento da pressão arterial durante uma intervenção medicamentosa, ou até mesmo como nós fazemos aqui no nosso sistema, né, de intervenção com os alunos hipertensos aqui na Brada, nós também fazemos um acompanhamento, um monitoramento crônico dos efeitos do treinamento sobre a pressão arterial, então é importante ele fazer também essa medida residencial. Então, é uma medida, né, um registro da PA fora do ambiente do consultório médico. Essa medida é feita pelo próprio paciente, então é um protocolo de automonitoramento ou automonitorização da pressão arterial. E esse método tem o seu protocolo definido e sistematizado. Para quê? Para que nós tenhamos fidedignidade no que diz respeito aos dados coletados e registrados aí pelo paciente, para que possa, a partir daí, garantir melhores condições de laudo e diagnóstico para o profissional da área clínica responsável, né, pelo acompanhamento primário desse paciente. Então, esse MRPA é isso, é um protocolo de automonitorização da pressão arterial no seu ambiente residencial. Então, é a monitorização residencial da pressão arterial, MRPA. Para que serve fundamentalmente o MRPA? Eu já dei aqui as principais dicas, né, das indicações do MRPA. Paciente sob tratamento hipertensivo, para o médico poder fazer um acompanhamento da terapêutica, o quanto a PA vem se comportando de maneira mais reduzida, né, o quanto a PA vem ficando mais cronicamente reduzida, para que o médico possa, a partir daí, tomar decisões, né, mais pertinentes no que diz respeito à terapia como um todo. E nós aqui também acompanhamos em função do conjunto de efeitos de um programa de treinamento. 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós vamos, a partir de alguns dias, né, em que são feitas essas medidas, você já vai entender como é. Nós também, aqui no nosso sistema, nós acompanhamos os efeitos do treino e o impacto do treinamento sobre a pressão arterial e a redução, né, do quadro de hipertensão. Para identificação e segmento, acompanhamento da hipertensão do jaleco branco, a hipertensão do avental branco, a pressão fica mais alta lá no consultório, e aí o paciente faz essa medida residencial, e aí o médico tem condições de ver exatamente se esse indivíduo é alguém responsivo às condições do consultório, e aí muda o diagnóstico e vê que ele tem a hipertensão do jaleco branco, né? Então não entra com a medicação. E essa identificação também é importante. Identificação e quantificação, né, do efeito do avental branco, do jaleco branco, quanto altera
lá na medida do consultório. A identificação da hipertensão mascarada, avaliação da hipertensão de difícil controle, também é indicado para condições clínicas que requerem um controle mais rigoroso da pressão arterial, então faz isso de maneira mais crônica e não somente nas visitas ao médico, né, que podem ser mais espaçadas, em geral são, com condições, né, como diabetes, doença renal, hipertensão na gravidez. Então, é importante também indicar o MRPA. Ele pode ser um substituto do mapa, né, pela própria dificuldade em si do mapa. O MRPA pode ser um substituto do mapa em algumas condições muito específicas. Não quer dizer que ele vá substituir o mapa. Melhor para esse monitoramento, né, mais crônico aí da PA é o mapa, que é feito em um dia. Aqui são mais dias, 4, 5, 6, até 7 dias. Então, ele pode, de alguma forma, substituir o mapa. É muito mais simples, o próprio paciente faz o automonitoramento, né? O equipamento também é simples, são aqueles equipamentos automáticos, digitais. O paciente está ali na casa dele, no ambiente dele, no momento dele, e que são momentos específicos de fazer a coleta dos dados, nós já vamos ver isso. Então, é um protocolo que tem essas indicações e tem um conjunto de vantagens. E também é interessante porque auxilia também, né, com algumas vantagens a mais em relação a uma concentração maior do paciente, em relação à necessidade desse automonitoramento, também, né, para uma adesão maior dele à terapêutica global e também ao automonitoramento da pressão arterial, né, para essa concentração em relação a essas oscilações que a PA pode ter ao longo do dia, porque ele faz medidas de manhã e à noite. Então, tem umas vantagens aí também a utilização do MRPA para a própria melhora das condições, né, do comportamento geral e das condutas do paciente em relação à terapêutica como um todo. Então, auxilia nesse aspecto também. Então, vamos lá. Entendido quais as indicações, como é esse protocolo, Cássio? O que é o protocolo, então, sistematizado? Como eu devo fazer a minha coleta, se eu for um hipertenso, como eu devo fazer as medições da minha pressão arterial e como, né, se você for um profissional que atua com um paciente hipertenso, como você deve orientá-lo para poder fazer, então, né, as medidas domiciliares. Como é o protocolo, então, do MRPA? Então, olha só, em primeiro lugar, no momento que for fazer a medida, deixa aqui do lado um pouquinho, eu já vou falar disso que está logo aqui acima de mim. Quando nós formos fazer a medida, aqui estão todas as orientações. Em primeiro lugar, né, o paciente tem que estar lá, olha, sentado, de forma relaxada, numa cadeira, pega uma mesa ali, em que tenha, né, mais ou menos a altura aqui, um pouco acima, abaixo do peito dele, uma mesa em que ele fique com a cadeira, né, com a mesa em que ele fique confortavelmente ali sentado. Quando ele estiver ali sentado, as costas apoiadas e relaxado, né, no encosto aqui da cadeira, não deve estar tenso, então encosta lá no encosto, relaxado, os 2 pés no chão, não pode cruzar as pernas durante a medida, o braço vai ficar apoiado e relaxado em cima da mesa, com a palma da mão voltada para cima e o braço relaxado. O ideal é que ele faça isso com esse equipamento, né, automático, que é aquele que é com a braçadeira mesmo aqui no braço, né, em que ele utilize esse equipamento que tem a braçadeira. Alguns desses equipamentos automáticos são aqueles que colocam aqui no punho. Pode ser feito também? Pode. O ideal é que se utilize os equipamentos automáticos de medida da PA, esses digitais automáticos de braçadeira. Caso você não tenha, pode ser usado de punho. Então, quando for fazer isso, o braço deve estar ali, né, nessa posição em cima da mesa, de tal forma que você vai nivelar o ponto em que está a braçadeira, você vai nivelar com o coração. Às vezes, se fizer isso com o medidor de punho, vai também estar nessa mesma posição, relaxado, os pés no chão, o braço sobre a mesa, talvez você tenha que flexionar um pouquinho o braço, vou montar isso aqui como se eu estivesse aqui, você talvez tenha que fazer uma leve flexão do cotovelo, que é justamente para alinhar o punho com o coração. Então, tem que levantar um pouquinho aqui. Boa parte desses equipamentos, esses equipamentos digitais que são de punho, ele tem ali até uma espécie de um nivelador ali, um ponto dele ali que mostra o nível, né, em que o coraçãozinho tem que ficar exatamente ali no meio. Você vai ajustar ali a posição do braço em relação a isso. Como é que deve ser feito isso? Encontre um lugar absolutamente, né, tranquilo, uma sala que não tenha muito som, muito ruído, com uma temperatura também adequada, uma temperatura agradável, um lugar nem extremamente frio e nem muito quente. Antes de fazer a medida da pressão, você deve ter aí, preferencialmente, eu falo, de 3 a 5 minutos, em que você está ali sentado, tranquilo, sem se mexer, sem ficar conversando muito com ninguém.
Então, 3, preferencialmente 5 minutos em que você está ali descansado, relaxado, sentado, totalmente em repouso. E durante a medida da PA, você não deve conversar com ninguém. Fique absolutamente ali, inerte, imóvel, tranquilo, calmo, e faça a medida, né? A abraçadeira deve ser colocada imediatamente acima aqui da fossa cubital, né? No cotovelo, a porção anterior aqui do braço, né? Essa é a fossa cubital, coloca a abraçadeira aqui imediatamente acima, tem ali no próprio equipamento as orientações, né? Uma setinha que tem nela ali, ela deve estar voltada aqui para a artéria braquial. Essas orientações tem ali no próprio manualzinho, mas fique atento em relação a isso. Então, não fale, fique absolutamente relaxado, tranquilo, não esqueça, não cruze as pernas, e aí você faz essa coleta. Como vai ser feita essa coleta? Então, agora eu vou aqui, essa primeira orientação que está aqui, ó, pelo menos 30 minutos antes de você fazer a coleta. Não faça exercício, não se alimente por nada, não tome café e nenhum outro tipo de estimulante. Então, não fume, né, em torno de 30 minutos antes de você fazer, pelo menos 30 minutos antes de fazer essa coleta. E quando você for fazer a coleta, você vai fazer duas medições, que são medições replicadas. Você vai fazer uma primeira medição, aí você vai dar 1 minuto e vai fazer a próxima medição. E aí, como é isso então, Cássio? Então, ó, essas são as condições gerais. Agora, essa medição é feita assim, ó. Atenção nisso. Essa é a maneira de você conduzir cada momento em que você vai medir a sua PA. Como é o protocolo? Quantos dias eu devo fazer a medida? De 3 a 7 dias, no mínimo 3, mas não é um mínimo dentro do ideal, é no mínimo mínimo. Há 7 dias de registro. Nós vamos fazer 4 medições ao dia, duas diurnas e 2 noturnas, já venho aqui em cima. Sempre nesse esquema, replicada, né? Uma medição duplicada. Então, de manhã, você vai fazer a medição, de manhã, preferencialmente, antes do desjejum, antes do seu café da manhã. Tá? Então, você vai estar em jejum. Antes do café da manhã, você faz a primeira medida e, a partir daí, você espera 1 minuto e faz a próxima medida. Caso você tenha tomado o café da manhã, o ideal é que você espere aí 2 horas para poder fazer a medida. Então, ou antes, né, do de jejum, antes do café da manhã, ou 2 horas depois desse café da manhã, tá? Essa é a condição mais, essa é a condição mais adequada aí para você fazer essa medida pela manhã. E depois, a medida da noite, e sem a medicação, caso você já seja um hipertenso em tratamento, preferencialmente nessa medida da manhã, você faz também a medida sem ter utilizado, sem ter ainda tomado a medicação. Boa parte das vezes o médico pede o MRPA para fazer o diagnóstico mesmo da hipertensão. Aí, obviamente, você ainda não estará sob medicação, não estará sob o uso de alguma medicação. Então não, obviamente, não precisa se preocupar com isso. Mas caso esteja em tratamento, faça essa medida diurna antes da medicação. Ok? Então, ou em jejum, ou 2 horas após o café da manhã, e preferencialmente também antes de utilizar a medicação. E depois 2 medidas noturnas, também duplicadas. Faz uma e 1 minuto depois faz a próxima. No que terminou de fazer a coleta ali no equipamento, marca 1 minuto e vai fazer a próxima. Essa, preferencialmente, também antes do jantar, ou, caso você tenha jantado, 2 horas após. Em geral, aqui dizem sempre assim, ó, pela manhã, entre 6 horas da manhã e 10 horas da manhã, e à noite, entre 18 a 22 horas. Mas pense sempre nisso aqui. Só não esquece, são medidas duplicadas. Faz uma, terminou, espera 1 minuto, faz a próxima medida. 3 a 7 dias de registro. Portanto, vão ser 4 medições ao dia. 2 pela manhã, 2 à noite. O ideal é que fique entre 14 a 28 medições totais. Ou seja, se você fizer 14, significa aí você ter feito 3 dias e meio, né, de medição. Então, é por isso que, em geral, né, se recomenda 4 a 7 dias. 4 dias já determina um conjunto, né, de 16 medidas e que as correlações com demais marcadores, com demais testes, como o próprio mapa, já se mostram bastante significativas, né, do ponto de vista
estatístico e de reprodutibilidade dos dados. Então, pelo menos, a gente sempre indica isso, de 4 a 7 dias, fazendo essas 4 medições diárias, tá legal? Pode ter um pouco mais de dificuldade, então faça 4 dias, já estará muito bom. 3 é o mínimo do mínimo, né? Então, nós sempre recomendamos de 4 a 7 dias de medição nessas condições. Maravilha? Então, esse é o esquema do protocolo. A partir dele feito, como é que o clínico, o médico, vai fazer o diagnóstico? Ele vai pegar a média de todas as medições que você fez. Imagina que você fez 4 dias de medida, portanto, você tem 16 medições, né, 16 registros, resultados. Ele vai fazer a média desses resultados todos, e a partir dessa média de resultados, ele vai analisar nessa média se ela ficar, né, o que é anormal, né, o que indica uma pressão alta e condições de hipertensão, seja ela de estágio 1, estágio 2, mas o que é anormal é a pressão arterial sistólica ficar maior do que 130 milímetros de mercúrio e ou a diastólica, a pressão arterial diastólica, apresentar uma média de todas as medidas maior do que 85 milímetros de mercúrio. Algumas associações, como por exemplo a Associação Médica Europeia, consideram anormal maior do que 135 milímetros de mercúrio. Mas aqui a Sociedade Brasileira, né, de Hipertensão, os dados de anormalidade, né? Então, o que é normal? Abaixo, né, 130 ou menor ou igual a 130 por 85, da média de todas os registros que você tiver ali. Então, caso faça 7 dias, alguns recomendam isso, recomenda-se isso. Em 7 dias de medição, a gente descarta o primeiro dia. Se fizer 4 dias, não, considera os 4 dias. Caso, né, o paciente faça 7 dias de medições da PA, então aí descartam-se os dados do primeiro dia e utilizam-se os dados do segundo ao sétimo dia, portanto, serão 6 dias de medição e terão 24 registros de PA para fazer a média e, a partir daí, o clínico, o médico responsável, chegar ao diagnóstico em si, e também a análise, né, ao monitoramento, ao acompanhamento da pressão arterial desse paciente em função do tratamento. E nós aqui também, né, na medida que fazemos isso periodicamente, também temos o nosso registro e o nosso entendimento, a partir dessa média desses dados todos, em relação ao que o treinamento vem promovendo de alterações da pressão arterial. É interessante nisso, porque nós aqui, quando fazemos isso, né, periodicamente com os nossos alunos hipertensos, quando eles têm lá a consulta médica, nós encaminhamos para o médico todo esse conjunto de registros, os registros do dia a dia que ele faz aqui antes e após as sessões de treinamento, e também os registros, né, durante esse período de tempo em que ele teve entre uma consulta médica e a outra, também todos esses registros que nós fizemos, né, por meio de 1 ou 2 MRPAs que foram conduzidos pelo paciente. Isso auxilia demais o médico no conjunto de análise e até agiliza um pouco mais, porque ele teria que pedir isso para o paciente e tal. Então, alguns médicos com os quais nós trabalhamos, são parceiros nossos, nós já conduzimos o protocolo para facilitar em muito, né, o conjunto de análise de diagnósticos do médico responsável aí, primariamente por esse paciente. Maravilha? Então, tá aí, ó, esse é o protocolo MRPA, suas utilidades, e aqui, por fim, só para ilustrar para vocês, essa é a planilha que nós encaminhamos para os nossos alunos, porque a partir dela eles passam um registro aqui, ó lá, o dia 1, a data, que dia foi, e aí ele faz as 2 medidas de manhã e anota aqui a medida 1, medida 2, e depois à noite, a medida 1 e a medida 2. Aí o dia 2, ele anota o dia que foi, o certo, e o ideal é que ele faça isso numa sequência dos dias, mas anota aqui, aí tem todas as medidas em que ele registra aqui, alguma observação que eventualmente ele queira anotar aqui para a gente. Então, essa é a planilha que nós encaminhamos para o aluno para que ele faça aqui o registro e, a partir daí, nós tenhamos esses dados todos coletados e registrados para que nós possamos, a partir daí, também fazer o nosso conjunto de análise e ter isso tudo, né, muito bem registrado, guardado, e fica isso tudo ali no prontuário do aluno, para que a gente possa, periodicamente, entender melhor, fazer essas análises e entender cada vez melhor o quadro clínico geral do nosso aluno barra paciente. Tudo bem? Então, esse é o protocolo
MRPA. Espero que tenha ficado claro aí o que significa o protocolo, né, e que esse vídeo auxilie você hipertenso, você profissional da saúde, que trabalha com hipertensos, até mesmo aplicar o protocolo e poder usufruir mais do conjunto de benefícios e de facilidades que esse protocolo nos permite, né, e que esse protocolo nos traz. Maravilha, então, espero que tenham gostado. Deixa aqui o seu like, né, a curtida. Convido a fazer parte aqui do nosso clube de membros, né, no canal. Caso você não seja inscrito, convido também aqui a fazer a inscrição no canal. Recomende o nosso vídeo, recomende o canal para os conhecidos de vocês e espero revê-lo nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.